Dentro desses debates, constantemente, há uma tentativa de colocarem os cristãos dentro de um espectro político, da ideologia, como se nós tivéssemos que ter um lado dentro da disputa político-partidária. É possível um cristão ser de esquerda? Eu vou mais a fundo, é possível ele também ser de direita? É possível ele ser de direita, é possível ele ser de esquerda, se nós olharmos eu ouvi de um político recentemente, católico inclusive, né? Ele me disse: se ser a direita é lutar pela preservação de direitos da família, valores que estão sendo deixados de lado, a questão da unidade, a questão da criação dos filhos, a questão do conservadorismo, se isso é ser de direita, eu sou de direita. Se ser de esquerda há um entendimento de que é aqueles que lutam pelos mais pobres, aqueles que lutam por valores sociais, pelos mais miseráveis, como Cristo fez, Cristo não se preocupou somente com os ricos, pelo contrário, com os miseráveis, com a prostituta, com a mulher samaritana e todo. A Bíblia tem N casos de pessoas desprezadas pela sociedade e de que, se nós olharmos num contexto, em determinados contextos, quem tem se preocupado mais, sobretudo a gente olhando para o lado da Igreja Católica também, né, comunidades eclesiais de base e tudo mais, são pessoas de tendência mais à esquerda, politicamente falando. Se nós formos olhar lá atrás, na origem, sobre questão de valores do posicionamento de esquerda, que é quem estava contra o governo, então, recentemente, na história do nosso país, quando nós tivemos partido de esquerda à frente do governo, então quem estava à direita era a esquerda da nossa política. Então, eu acho que o que nós temos que ter o conceito, o reverendo Hernandes Dias Lopes e outros pastores têm se posicionado, se ser de esquerda ou ser de direita, Hernandes não disse isso sobre direita, né? Mas a partir do momento que houver uma distorção de valores do que a palavra de Deus prega e algumas situações, em sua maioria, partidos político-partidários se revelam contrários a algumas dessas premissas, então nós não podemos admitir de que os cristãos estejam filiados a partidos de esquerda. Porém, particularmente falando, existem muitas falas de pessoas filiadas ou lideranças a partidos políticos, ou não, que pessoas se dizem. Ultimamente ficou muito modinha, famosinhos falar que é direita e esquerda, mas que nunca militaram em partido político nenhum. E isso eu posso falar porque eu, desde a adolescência, eu vejo, tem nomes que eu nunca vi na política e as pessoas adoram se dizer de direita ou de esquerda. Se a pessoa se diz de direita e acha que mostrar arma, acha que falar que o outro que pensa diferente tem que morrer, que o outro que tem uma preferência, opção de gênero diferente, tem que morrer, e isso é uma opção da direita, a gente não pode aceitar isso também. Então, nós temos que entender o que a direita, ou o que pessoas de direita, espectro político de direita ou de esquerda dizem, são contra a palavra de Deus. Se aquilo da direita ou da esquerda for contra a palavra de Deus, nós não temos que ser nem direita ou esquerda, nós temos que ser centro em direção à palavra de Cristo. Isso significa que podem ter pautas boas dos dois lados. Dos dois lados. Entretanto, a gente não pode comprar o combo das duas ideologias, porque todas elas são falhas. Exatamente. E nós, como representantes de Cristo, nós devemos andar dentro da palavra de Deus, que é o centro da nossa regra de fé e prática, né? Nem a esquerda nem a direita, sempre em frente. Exato. Porque a gente pode, por exemplo, olhar para a área social, que ela é importante no nosso país, desigual, mas talvez o combo todo da esquerda a gente não compre. Mas a parte social ela é importante. Ao mesmo tempo, quando a gente vê os valores mais conservadores da direita, ela também é uma pauta importante. Mas talvez o autoritarismo que você enxerga nos dois extremos é perigoso para a gente comprar. A história da humanidade tem mostrado isso. O autoritarismo, as ditaduras, tanto de direita como esquerdas, tanto socialistas, comunistas que nunca existiu, ou do capitalismo. O capitalismo está intrinsecamente, o liberalismo vinculado à direita.
no aspecto político. E do liberalismo, capitalismo, a exploração econômico-financeira que existe tanto em países da América Latina, da Europa, da África, da Ásia, sobretudo. Basta ver os produtos, né, preços ínfimos que vêm, e não tem como negar. Agora a denúncia sobre a construção de trabalho escravo houve na época da Coreia, das Olimpíadas da China, agora a denúncia dos estádios do Catar e tal. A Copa, quem não adora a questão da Copa? Qual o brasileiro que não gosta de futebol? Agora denúncias sérias em relação a isso. Então, se em relação à exploração do ser humano estiver intimamente ligado a isso, sob miséria, então, como que a gente consegue associar isso? Então, os extremos sociais e políticos partidários, a gente não pode aceitar. Isso não é compactuável com a palavra de Cristo. Nem a esquerda, nem a direita. Ditadura, autoritarismo, morte, prisão, censura. A Igreja de Cristo no Brasil nos últimos anos, por mais que a gente surjam diversos debates políticos, a Igreja não fechou suas portas no nosso país, seja com o governo de direita ou de esquerda. Exato. E dentro dessas diferentes visões políticas que nós temos, o que isso pode nos ensinar como discípulos de Jesus e como cristãos, até que ponto nós devemos ter uma unidade política? Nossa unidade, eu acho que nós respondi agora há pouco. Nem a esquerda nem a direita, ao centro da palavra. A nossa orientação política tem que ser na centralidade da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas, amar até o próximo como a ti mesmo. Essa é a centralidade da palavra, essa é a centralidade da Bíblia Sagrada. Se nós tivermos que resumir, esse é o centro, esse é o regramento do cristão. Então, nem a esquerda nem a direita, ao centro, a centralidade da palavra de Cristo. Isso não é só com o político, o cristão. Se o cristão seguir essa centralidade, ele vai ser um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, por consequência, um bom político. E nós precisamos, para ter bons políticos, bons cidadãos. Resumindo, né? Então não é a política que deve nos unir, é Cristo. É a palavra de Cristo. E não é as ideologias que devem pautar a nossa conduta, mas aquilo que dizem as Escrituras. Ser político, como eu disse, é uma consequência. Assim como se eu quiser ser um radialista, um motorista de ônibus, um servidor público, em primeiro lugar tem que ser um cristão. E aí é consequência a qualquer papel que assuma na sociedade.